Amém. Tem de tudo que você precisa em um só lugar. Gostei. Amém? Hoje nós estamos aqui para mais um dia, até Deus falar que tem que trocar, mas por enquanto Ele não falou nada de trocar, e nós vamos seguindo com a nossa campanha, provocando o meu milagre, porque eu só inicio e só termino quando o Espírito Santo fala comigo. Se Ele não falar, a gente segue normal, mas se Ele falar, a gente segue fazendo aquilo que Ele está mandando. Na hora que a gente estava saindo de casa hoje, aí a pastora Gleice falou assim: olha a hora, hein? Olha o culto. Eu falei assim: quem manda é Deus, é Ele que manda. Eu tenho uma previsão, mas é Deus quem manda. Olha para quem está do seu lado e fala assim: fica tranquilo, vai dar tudo certo. Quero compartilhar uma palavra contigo antes de nós orarmos. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos número 21. Hoje não vigiaram não, na água não. Hoje trouxeram a água para lá de gelada. Tenha misericórdia da minha garganta, Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 21. Esse é um texto que eu amo demais. Eu gosto de falar a respeito dessa palavra, eu gosto de contar essa história. Mas hoje nós temos um foco muito especial para poder compartilhar contigo nessa palavra. Diz assim: saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Vocês conseguem? Está muito alto, não está? Está agudo demais, pelo menos para mim aqui em cima está agudo demais. Vamos lá. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Jesus não respondeu o que, irmãos? Palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Amém? Pode se assentar. Espírito Santo de Deus, fala conosco nessa noite mais uma vez. Obrigado já pela tua presença, obrigado pelo testemunho que nós podemos ouvir aqui dos seus milagres, e que o Senhor possa gerar em nós o que é necessário para testemunharmos mais milagres na próxima semana, mas que a tua igreja possa ouvir e entender a sua palavra no nome de Jesus. Amém? Queridos e queridas, esse texto é um texto maravilhoso, um texto onde conta a história de uma mulher que não era povo de Deus. Por isso o tema dessa mensagem aqui eu coloquei como aprendendo com o estrangeiro. É essa mensagem que eu quero falar com você, sobre aprender muitas vezes com o estrangeiro. Essa mulher era uma mulher, não era povo de Deus, era uma mulher cananita, cananeia, e ela ouve falar com certeza a respeito de Jesus. Jesus está passando e ela começa a ir atrás de Jesus, começa a seguir Jesus. E ela segue Jesus porque ela tem um objetivo. Ela segue Jesus porque ela precisava da intervenção do Senhor na vida dela. Nós estamos aqui num culto de milagres, e num culto de milagres, sabe quem vem?
vem pessoas que sabem que Jesus pode intervir na vida dela. Nós estamos numa quarta de feriado, numa quarta de chuva, e muitas pessoas resolveram ficar em casa, mas aqueles que vieram aqui, eu tenho certeza, são pessoas que sabem o que querem de Deus, são pessoas que sabem o que querem buscar de Deus, o que desejam do Senhor, e esse Deus é um Deus que está com o seu olhar atento a cada um, que não desperdiça o seu tempo, mas pelo contrário, que aplica o seu tempo na sua presença, na presença de Deus. Essa mulher, ela vinha porque ela tinha um objetivo. Essa mulher, ela sabia o que queria e sabia o que ela precisava. E o que chama a atenção é que ela começa a chamar a atenção de Jesus, a gritar por ele, não de qualquer maneira, não chamando ele do cara lá de cima, não chamando ele do universo, né? Você já viu? Tem pessoas que chama Deus de universo, né? Não chamando Deus de cara lá de cima, não chamando Deus de universo, não falando de ter espiritualidade, né? Hoje as pessoas que não querem se comprometer, eu ia falar um negócio aqui, mas acho que não cabe, né? Eu ia falar o seguinte, quem é Bolsonaro se assume, né? Fala para todo mundo que é Bolsonaro, mas apareceu um monte de gente que votou no Lula que ninguém sabia onde estava, né? Estava todo mundo envergonhado, né? Então tem muita gente que assim tem vergonha, tem medo de assumir a sua fé. De vez de falar de vida espiritual, de mundo espiritual, fala de espiritualidade, fala de energia, fala de boas vibrações, né? Mas essa mulher não chamou Deus de universo, não chamou do cara lá de cima, não falou de boas vibrações, não chamou de boas energias. Essa mulher não falou de espiritualidade, não. Essa mulher chegou e falou assim: Senhor, filho de Davi. Essa mulher entendia que a primeira coisa que precisa acontecer na nossa vida é chamar as coisas pelo verdadeiro nome que ela tem e que ela é. Chamar pelo nome que é. Ela chegou diante de Jesus, no meio das pessoas, no meio dos discípulos, e olha que Jesus, certa feita, chegou para os seus discípulos e queria entender se as pessoas sabiam quem ele era. Essa confusão de não saber quem ele é já vem há mais de 2022 anos atrás. Ele chega para os seus discípulos e pergunta para eles: olha, quem dizem que eu sou? E aí os discípulos, você conhece a história, os discípulos respondem: uns dizem que o Senhor é um dos profetas, é João Batista, é Elias, é Jeremias. Ou seja, as pessoas ainda estavam confusas de quem o Senhor era, não sabia quem o Senhor era, mas o Senhor mostrou naquele momento que Ele olha, atende e está os céus abertos para aquele que sabe quem Ele é. Ele vira de repente Pedro, o apóstolo Pedro, ainda discípulo Pedro, vira para Jesus e fala, porque Jesus fala para ele: mas vocês que estão aqui do meu lado, vocês sabem quem eu sou? Quem vocês acham que eu sou? E aí Pedro vem com aquela célebre frase e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em contrapartida, Jesus começa a falar: não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Pai, foi o meu Pai que está no céu. Olha, eu vou entregar a chave do reino do céu nas tuas mãos. Por quê? Porque Pedro não chamou Deus de universo, porque Pedro não falou que tinha uma espiritualidade, porque Pedro não falou que era uma boa vibração, porque Pedro não falou que havia uma energia positiva, não, porque Pedro chamou ele pelo nome que ele era: tu és o Messias, tu és o ungido, tu és o Filho do Deus vivo. Exatamente como essa mulher que chega e fala: Senhor, Filho de Davi. E nós precisamos aprender isso aqui. Nós precisamos chamar a Deus exatamente por quem Ele é. Por quem Ele é. Essa mulher chama Deus pelo que é,
pelo seu verdadeiro nome, pela sua essência, já se coloca em posição, mesmo não sendo do povo de Deus, sendo estrangeira, já se coloca como uma serva. Porque eu só chamo de Senhor aquele que eu reconheço a sua autoridade e me coloco sobre ela. Quando eu chego para alguém e chamo de Senhor, de Senhora, eu estou falando que eu estou falando assim, reconheço a sua autoridade e me coloco sobre ela. É assim. Ela já se colocou sob a autoridade. E Jesus dá uma resposta para ela. Aliás, dá duas negativas, nós vamos ver isso aqui. Fala com ela que veio apenas para os de Israel. Fala com ela que não é lícito tirar o pão dos seus filhos. Mas essa mulher, ela continua ali até que a mão de Deus se levante para ela. A minha pergunta para você é a seguinte: você é daquela que vai até o fim? Que persevera até o Senhor levantar a mão sobre a tua vida? Ou você é daquelas que desiste no meio do caminho? Às vezes nem no meio do caminho, no início, que essa mulher estava no início, mas ela ficou, ela permaneceu. Eu quero mostrar, eu serei objetivo nessa noite, porque eu tenho um ponto decisivo para mostrar para você. Eu vou listar algumas coisas que essa mulher fez. Eu já falei algumas aqui. A primeira, ela chamou Jesus de Senhor. E eu já falei sobre identidade, não vou repetir, acabei de falar. Mas tem uma segunda coisa que essa mulher fez. Deixa o versículo 22 para mim aí, Tiago, por favor. O versículo 22, projetado. A segunda coisa que essa mulher fez, ela clamou pela misericórdia de Deus sobre a vida dela. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aliás, não foi só essa mulher que usou essa mesma frase, né? Tinha um cego que estava, e quando ele não viu Jesus, porque ele era cego, mas ele sentiu Jesus. Ele sabia que Jesus estava chegando, e esse cego, ele usou a mesma frase: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você vai percebendo que tem certas coisas que são chaves para a gente entender e começar a repetir em nossa vida. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, destruídos. E ainda diz o seguinte, que as misericórdias de Deus, elas são renováveis. Eu quero abrir um parênteses aqui e dizer uma coisa para você. Talvez você andou longe de Deus, talvez você achou que Deus esqueceu de você, talvez você acredita que Deus ama mais o irmão A do que você, mais o irmão B ou a irmã B do que você, mas eu quero dizer para você que isso é um engano. Ele olhou para uma estrangeira e ele derramou algo sobre uma estrangeira. Imagina o que ele não fará para você que é filho e para você que é filha. E para isso ele diz que a misericórdia dele é renovável sobre a tua vida. Eu não sei se você andou longe da misericórdia, eu não sei se você parou de clamar a misericórdia, mas a Bíblia diz no Salmo, o salmista diz que a bondade e a misericórdia do Senhor iria seguir a nossa vida todos os dias da mesma. Seguirá a nossa vida. A Bíblia diz que essas misericórdias se renovam a cada manhã. Ou seja, todas as vezes que você levanta da sua cama, já lá no céu, já foi dado um start para que o inferno todo saiba o seguinte: tem uma misericórdia que se inicia hoje na vida desse homem e dessa mulher. Não importa o que você fez no dia anterior, não importa o que você fez até alguns minutos atrás, mas você sabe que todos os dias quando você levanta, tem uma ordem que vem direto do trono de Deus dizendo: as minhas misericórdias estão renovadas na vida desse homem e dessa mulher.
Eu não sei se isso anima você, eu não sei se isso mexe contigo, mas me anima, mas mexe comigo. Sabe por quê? Porque as misericórdias do Senhor não permitirá que nada na minha vida seja destruída. Essa mulher, junto com o cego, eles gritaram: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Será que você já clamou isso algum dia na vida? Tem misericórdia de mim. Às vezes as pessoas pedem misericórdia para homens. Às vezes as pessoas estão em situações difíceis e elas pedem misericórdias para outras pessoas. Às vezes você está no emprego e você está pronto para ser mandado embora e você é capaz de chegar para o patrão e pedir misericórdia. Às vezes você está na rua e alguém vem te assaltar e você pede misericórdia, pode pedir misericórdia para essa pessoa. Eu não sei. Tantas situações que são potenciais de se pedir misericórdia para outra pessoa. Mas você precisa entender que todos os dias tem um que já liberou essas misericórdias sobre a nossa vida. E Ele deseja ouvir dos nossos lábios que nós entendemos isso. Nós entendemos isso. Essa mulher entendeu o que estava acontecendo. E você? Será que você entende o que está acontecendo? Outra coisa que essa mulher fez, ela identificou o problema. Ela virou e falou: a minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Essa mulher, gente, que não era do povo de Deus, essa mulher que não tinha a mesma tradição dos escolhidos de Deus, mas essa mulher conseguia entender que ele era o filho de Davi e Senhor. Essa mulher conseguia pedir a ele, clamar pela misericórdia, e essa mulher conseguia identificar o problema que estava acontecendo, que não era um problema terreno, que não era um problema material, que não era um problema financeiro, que não era um problema concreto, mas era um problema espiritual. E quantas vezes as pessoas que são povo de Deus, que estão no seio da igreja, que lê a Bíblia, mas não conseguem se colocar diante de Deus como Ele sendo o seu Senhor, que não conseguem entender que Ele é o teu Deus, que não conseguem entender e clamar o poder da misericórdia. E quantas pessoas estão buscando soluções em outros lugares, em outras situações, e não conseguem identificar que a raiz do problema é espiritual. Essa mulher, ela conseguiu perceber isso, mesmo estando de longe. Olha para quem está do seu lado com muito carinho e educação e diga para ela assim: essa estrangeira está nos ensinando. Essa estrangeira está nos ensinando. Esses dias uma pessoa ia passar por uma cirurgia, e uma pessoa que não tem ligação com Deus, vive uma outra realidade, mas a pastora Gleice pegou, chamou e orou por essa pessoa. E quando orou por essa pessoa, depois essa pessoa falou para ela: eu estava tão preocupada, mas depois que você orou, eu fui tão tranquila a fazer a cirurgia e deu tudo certo.
Por que às vezes pessoas estrangeiras conseguem entender e praticar aquilo que nós deveríamos entender e praticar logo? Por quê? Por que às vezes as pessoas que estão de fora olham para a minha vida, para a tua vida, e encontram em nós a referência para que possa fazer uma oração, liberar uma palavra, e essa pessoa crê que vai dar tudo certo, e ouve a nossa direção, e porque muitas vezes aqueles que estão dentro não ouvem, não escutam, não praticam aquilo que nós estamos ensinando. Quantas coisas nós precisamos aprender com os estrangeiros da fé. Essa mulher identificou que o problema da sua filha era um problema espiritual, que havia um espírito maligno e que somente a força de Jesus poderia sarar a sua filha. A minha oração aqui nessa noite é que nós entendamos aqui, não enquanto estrangeiros na fé, somos estrangeiros na terra, porque a Bíblia diz, Filipenses capítulo 3 versículo 20 diz que nós não somos dessa terra, mas a nossa terra está nos céus. Então nós somos estrangeiros na terra, mas nós não somos estrangeiros na fé. Mas a minha oração é para que essa percepção que essa mulher teve possa ser a percepção de cada um de nós aqui nessa noite, de cada pessoa que vai ouvir essa palavra, que vai entender e ouvir essa mensagem. Essa mulher conseguiu entender coisas que tem gente que estão há tantos anos dentro de uma igreja não consegue perceber. Agora, o que me chama a atenção, Jorge 1 e 2, o que me chama a atenção, Josi, o que me chama a atenção, Vitória, o que me chama a atenção, Kevin, pastora Gabriele, o que me chama a atenção, pastor Gilberto e Ademson, é que mesmo essa mulher demonstrando tudo, olha só o que Jesus faz com ela. Versículo 23, Thiago, por favor. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Isso me intriga. Essa mulher demonstrou tudo o que precisava, mas a Bíblia diz que Jesus não respondeu nada para ela, não liberou sequer uma palavra para a vida dela. Aqui a gente faz um entendimento. Quantas vezes você para e se pergunta: eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo, eu tenho agido da maneira que tem que se agir, mas Deus não fala comigo, mas Deus não manda uma palavra para mim, parece que Ele não me escuta, parece que eu estou sozinho, que eu estou sozinha. Quantas vezes você falou isso? Quantas vezes você se questionou, e você questionou a fé, você questionou o agir de Deus, não a Deus, mas você questionou o agir de Deus, você entendia que você estava à margem, estava sozinho, estava sozinha, mas olha só, essa mulher seguia a cartilha certa, ela chamou Deus, Jesus pelo nome que era, pela essência que Ele era. Essa mulher entendeu o poder da misericórdia. Essa mulher, ela conseguiu identificar o problema. Ela falou isso com ele, porém ele ficou calado. Ele não disse nada. Precisamos entender por que é que Jesus não disse nada, porque talvez você vai entender por que ele não anda dizendo nada para você. Talvez você vai entender porque você não consegue entender de maneira clara aquilo que Jesus tem para você. Jesus não falou nada, e quando Ele abriu a boca,
ele deu duas negativas para ela. Olha só o que Jesus faz. Coloca para mim aí o próximo versículo, Tiago, por favor. Ele deu essa negativa: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Ela não era ovelha perdida, ela era cananita. Primeira negativa. Segunda negativa, próximo versículo. Próximo versículo. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Jesus, além de não dar nenhuma palavra para ela durante um tempo, Jesus ainda dá duas negativas para ela. E às vezes você quer uma coisa e não acontece, e você desiste, e você para, e você se questiona, e você questiona a fé, e você fala: eu vou chutar o pau da barraca, eu vou chutar o balde. Essa mulher fez a cartilha toda certinha. Jesus não falou nada. Essa mulher continua, e Jesus dá duas negativas para ela. Só que essa mulher sabia de uma coisa: a resposta não iria vir de outro lugar senão dele. Ela sabia quem ele era, ela tinha a essência de que precisava, ela clamou pela misericórdia, ela entendeu qual era o problema. Ele ficou calado, ele deu negativa, e ela partiu para a próxima atitude. Porque antes ela veio gritando e falando, e ela gritando e falando, ele não respondeu nada. Pastor Gilberto, ou Davi, sabe o que ele fez, Joel? A Bíblia diz que ela, põe o versículo anterior a esse, por gentileza, Tiago. A mulher veio e adorou de joelhos, e de joelhos ela disse: ajuda-me, Senhor. Sabe o que essa mulher fez? Essa mulher não apenas adorou pedindo socorro. Você tem adorado assim? Porque essa adoração não foi apenas uma adoração para pedir socorro, foi um ato de humilhação diante de Deus. Será que Deus não tem te respondido, não tem te dado palavra? Você acredita que tem ficado esquecido? Será que você desiste? Porque essa mulher está ensinando que o caminho não é esse. Essa mulher está ensinando que quando isso acontece contigo, ou se acontecer comigo, nós não podemos desistir. Pelo contrário, nós temos que adorá-lo a Ele mais ainda e nos colocarmos em posição de humilhação diante de Deus. Eu poderia traduzir tudo isso aqui, Vinícius, por chamar a atenção de Deus. Eu vou cutucar aqui, posso cutucar? Teve gente que hoje estava manifestando a favor do Brasil, mas não está no culto. Teve gente que estava lá gritando a favor do Brasil, e que bom, eu sou do mesmo time. Estava chamando a atenção do povo, mas não está aqui hoje para chamar a atenção de Deus. E vocês sabem que eu falo mesmo, eu falo, não tem jeito, pode ser quem for, eu falo. Essa mulher entendeu que era Deus, conhecia a essência, sabia qual era o remédio. Essa mulher não recebeu palavra nenhuma de Deus. Essa mulher viu o silêncio do Senhor, mas essa mulher sabia e entendia que ela não poderia voltar atrás, ela não poderia ficar escondido, ela não poderia deixar para de lado, porque ela sabia qual era a fonte do poder que ia mudar a história dela. Essa mulher se coloca em adoração, de joelho, adorando a Deus e se humilhando para dizer para ele:
Ele: ainda que o Senhor não me falou nada, ainda que o Senhor não esteja querendo fazer, mas eu continuo aqui diante da tua presença, diante do Senhor, me humilhando diante de ti, porque eu sei que a sua mão irá se mover sobre a minha vida uma hora. É a certeza de quem? É a certeza de um homem e de uma mulher que sabe que de onde virá o teu socorro. É a certeza de um filho, de uma filha que sabe que o pai vai ajudar você no momento em que você precisa. É a certeza de um homem, de uma mulher que sabe quem é e sabe a quem pertence. É a certeza de alguém que sabe que existe um Deus que é capaz de virar a mesa a seu favor. Eu não sei como você consegue estar enxergando a tua vida, eu não sei como você está enxergando a tua história, eu não sei como você está se enxergando, mas eu quero te dar um conselho nessa noite: esqueça tudo que está ao seu redor e ofereça o que tem dentro de você a Ele. Não desista, não pare, se ajoelhe diante do Senhor e diga: Senhor, eu estou aqui até que o Senhor olhe para mim. Tem um louvor que as meninas cantam aqui que diz isso, né? Até que o Senhor venha, eu vou clamar. É mais ou menos isso, né? Fala para mim, canta aí. Cadê a Jennifer? Na velocidade da Jennifer agora. Tá preparado para tocar aí? Tá aí, meu tecladista? Tá no dedinho? Ó o outro também. Ó. Vamos lá. A pregação não pode parar. Meu tempo aqui é precioso. 1 minuto que eu deixo de falar é 1 minuto que eu atraso. Né, pastora Gleice? Canta e eles perseguem você, vai. Até que o Senhor venha, você pode falar isso? Vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida. Aonde? Diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Quantas vezes você cantou isso, mas você pensou em desistir? Quantas vezes você cantou isso, mas parou, mas deixou de lado, mas interrompeu? Mas você está cantando que até que Ele venha. Essa mulher, eu posso dizer para você, ela não conhecia essa canção, ela não tinha ouvido, mas já estava dentro do coração dela. Ela entendeu que até que o Senhor viesse sobre a vida dela, ela não ia parar. Ela entendeu que até que o Senhor viesse sobre a vida dela, ela ia clamar. Ela entendeu que até que o Senhor viesse na vida dela, ela estaria diante do altar. Ela ficou diante de Jesus, se ajoelhando, se humilhando, clamando, pedindo a misericórdia. Mas ela não saiu enquanto o Senhor não olhou para ela. Até que Ele viesse. Até que Ele viesse. Ah, Jesus,
Será que há fé em Israel para isso? Será que existe fé? Quando o Senhor voltar, está escrito, encontrará Ele fé em Israel. Será que Ele vai achar isso dentro do meu, seu coração, do nosso coração nessa noite? Pode estar chovendo, pode estar acontecendo o que for do lado de fora, mas o Senhor está querendo olhar para dentro de você, igreja. Ele está querendo olhar para o que está dentro de nós. Essa mulher, para resumir a história, eu vou ler o que eu escrevi aqui para não perder uma palavra. Essa mulher demonstrou o que é fé que move um milagre. Muita gente diz que tem fé. Você chega para tantas pessoas e as pessoas dizem: eu tenho fé, eu tenho fé. Só que essa mulher demonstrou a verdadeira fé que move um milagre. E por isso não acontece na vida de muita gente. Sabe por quê? Porque a pessoa diz que tem fé, mas ela não se move pela fé. Uma coisa é ter fé, outra coisa é se mover pela fé. Me dá um exemplo, pastor Márcio. Quantas pessoas têm carteira de motorista, mas não dirigem? Elas têm, mas não se move. Tem gente que é assim, tem a fé, mas não se move pela fé. Não se move pela fé. O que Deus está querendo olhar para você não é o que você tem, é se você se move por aquilo que você diz que tem. Eu sou de Deus, mas você tem se movido como homem, como uma mulher de Deus. Eu tenho fé, mas você tem se movido por essa fé. Não é o que você tem, é como você se move. Porque a fé que move o milagre, sabe qual é a fé? É a fé que persevera, apesar de todas as dificuldades e apesar de todas as negativas. Grava isso aqui, eu sei que a chuva atrapalha a beça, mas vocês estão conseguindo me ouvir ainda? Então grava isso. Essa mulher, sabe por que ela conseguiu? Porque a fé que havia nela era uma fé que perseverou. Não era uma fé momentânea, estática. Era uma fé que se movia. É uma fé de perseverança. Diante das dificuldades, diante das duas negativas de Jesus, ela não paralisou. Quem está me ouvindo aqui? Escute uma coisa. O Senhor, eu estava ajoelhado ali, Ele falou isso comigo. O Senhor não nos entrega milagre por nossa necessidade. Ele entrega o nosso milagre pela nossa fé. A dona Cristina contou o milagre dela aqui. Você acha que Deus agiu na vida dela porque ela precisava? Você viu ela falando aqui que ela sempre estava fazendo o voto dela com Deus? Sabe o que é isso? Fé. Fé. O que Deus olhou para ela, e aí eu pego um pouquinho da Joyce, a filha dela. A Joyce podia estar longe que for, mas ela entendia que quando ela precisava que acontecesse algo de sobrenatural na vida dela, ela vinha aqui, ela fazia um voto, e Deus olhava para a fé dela e dava. Igreja, olha para cá, igreja. O milagre vai chegar na tua vida quando a fé que você tem, e não precisa ser tão grande não. Ela diz que pode ser o tamanho de um grão de mostarda. Só precisa de uma coisa: que essa fé seja uma fé contínua.
perseverante, uma fé que mova a sua vida. Essa mulher, se ela seguisse apenas o script, ela tinha ido embora com a sua filha endemoniada. Porém, essa mulher não fez isso. Ela perseverou. E o segredo Jesus falou. Coloca o versículo, acho que foi o 28, foi o último dessa fase aí. Olha a resposta de Jesus aqui, embasando o que eu estou pregando para você. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé. Jesus não falou: grande é o seu conhecimento. Não. Jesus não falou: grande é o seu amor pela sua filha. Ele falou isso? Não, porque a gente fala assim: ah não, pela minha filha e pelo meu filho eu faço tudo, né? As pessoas falam isso. Jesus não falou: grande é o amor que você tem pela sua filha. Jesus não falou: grande é o seu ministério. Jesus falou: grande é a sua fé. Foi o que marcou Jesus. Foi o que marcou aquele milagre. Ele viu a fé daquela mulher que não era estática, que não era pontual, momentânea, mas era uma fé tão grande que fez ela passar por cima das negativas, do silêncio de Deus, fez ela passar por cima dos discípulos, que os discípulos falou, queria que Jesus enxotasse ela embora. Mas a fé dessa mulher passou por cima disso tudo. E Jesus falou assim: seja conforme você, aquele que se move pela fé. Eu estou dizendo para você hoje, não o que eu penso, mas o que a Bíblia diz: aquele que se move pela fé vai ter o final que você deseja. E não está isolado isso não. Tem um homem na Bíblia chamado Jeremias, ele era um profeta. Ele diz: bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o final que você deseja ou espera. É isso. Fica de pé comigo, no nome de Jesus. É a fé que persevera. É a fé que é agigantada nos momentos difíceis. É a fé que teve Davi, quando só tinha uma funda e 5 pedras na mão, mas foi enfrentar Golias. Por quê? Porque ele acreditava no Senhor dos Exércitos. Como é a tua fé, igreja? Você se move pela fé? Mais uma vez aí o trecho, filha, por favor. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, chama a atenção dele. Enquanto a Jennifer está aqui chamando, chama a atenção de Deus para o milagre que você precisa.